E foi a época que o Caril tweetou a contratação do Anelka, que é outra história legal também. O Caril tweetou na madrugada, o Vitão que tá nos assistindo ligou pro Caril, né? Ele já contou essa história, com certeza. Caril também não, porque ele não veio como convidado ainda. Ele apresentou dois episódios do Cachorrado, se não me engano. Tá. Mas ele não veio ainda como convidado. Mas assim, aí o Vitão ligou pro Caril pra saber do Anelka, o Caril xingou ele, deu esporro nele depois no jogo seguinte. Como é que você me liga de madrugada? Aí o Vitão falou assim, você tweetou de madrugada, você tá acordado. Eu também tô apurando. E aí, o Anelka anunciaram, o Anelka não veio, cadê o Anelka? Que dia chega e tal? Era o Caril e o Maluf. E eu desconfiei que tinha alguma coisa estranha na história. Não que tivesse nada errado, mas, pô, esse quebra-cabeça tá faltando um pedaço. Consegui o contato do empresário do Anelka. Não sei se era francês, acho que era francês. O empresário da Anelka tinha o site do cara falando que o Anelka era cliente dele. O Anelka acho que já postava no Instagram fotos com ele. O Atlético negociou via irmão do Anelka. Essa história já é batida, né? Só que aí eu consegui o telefone dele, não sei se era WhatsApp ou telefone direto pra ele. Liguei da redação. Pra ligar internacional era 00 alguma coisa, dificuldade e tal. Eu acho que eu liguei pra ele, eu mandei mensagem. Conversamos em inglês, ele francês, acho que ele falava menos inglês do que eu falava, mas nos entendemos e ele deu a entender, aliás, ele afirmou na entrevista que ele era o único representante do Anelka e que ele não tinha negociado nada com o Atlético. O que eu fiz? Liguei pro Maluf. Maluf, conversei aqui com o fulano de tal, não vou lembrar o nome. É o empresário do Anelka, pela nossa apuração. Ele disse isso. Aí o Maluf me deu uma bronca na época, né? Eu não vou lembrar, mas ele falou assim, aí, ó. Eu nem sei se essa diretor de futebol da Atlético, pode ter sido nisso, porque aí foram dias se arrastando, disse, cadê o Anelka? Cadê aí? Vem quando? O passaporte dele? Havia expectativa de Galo Atlético Nacional, ele dá uma volta no campo, no intervalo. Teve um clássico depois, eu lembro que teve um jogo importante no Independência e alguns torcedores já estavam com a camisa do Anelka. Acho que era 14, o número que ele usava na França. Era 14 não. Ele usava um número lá. O Pedreiro veio aqui essa semana com uma silcada do Anelka. Qual o número que era? 9, talvez? Fiz a história disso. Não, 9 o Tardelli já tava, não era 9. 7 era o Jô. 11. Pelo menos na imagem que a galera tá segurando a camisa na arquibancada, não é... Não... Cara, talvez o Super até me desmita, não sei. Fala com eco aí, João, com esse microfone lindo que você me fez gastar mais dinheiro, que já tinha um, você mandou comprar outro e não funciona. Aqui, vamos testar. O print que tá aqui, eu não vou mostrar na tela, porque... Mas tem uma camisa na loja do Galo com o número 30. Acho que era o número que ele usava. Ele tava no West Bromwich, uma coisa assim. Ele tava no time da Inglaterra. Ele tinha tido uma polêmica lá, porque ele fez uma comemoração antissemita, se eu não me engano, e estava envolvido numa polêmica. Eu acho que Ele é muçulmano, né? Ele fez uma comemoração antissemita. Isso aí, West Bromwich, é isso mesmo. Isso aí. Eu acho que ele usava o 30 na seleção, enfim. Podia tirar essa imagem, que não é o momento, não é o momento propício. Já não era na época, ele agora disse, cara, faz tanto tempo, eu posso estar muito enganado aqui, me perdoem, mas acho que depois ele justificou que ele estava imitando um humorista francês. Falou exatamente. Não é, mas era um migué, né? Enfim, o Anelka não veio, o Maluf me deu essa bronca. Se eu não estou enganado, eu cheguei a publicar essa história toda. O Maluf te deu a bronca por quê? Porque você estava teoricamente... Porque ele achou que eu estava duvidando da informação do Atlético, e o Maluf chegou, eu não sei se ele falou em on, certamente ele falou na época... alguns detalhes da contratação do Anelka, que foi feita pelo Caril, foi tweetada pelo Caril. O Vitão tá falando que teve clássico, realmente, nesse dia. Então, como o Mineiro desse ano, tivemos 3 clássicos 0x0. Tudo empate, Tudo 0x0. E o Cruzeiro foi campeão porque foi o melhor da primeira fase. Foi exatamente isso. E era aquele time da transição de 2013 para 2014. O Levi chega, acho que em abril, então deve ter sido mais ou menos nessa mesma época, e começa a colocar o Ronaldinho pra cá, o Tardelli aí pra lá. o Paulo Autuori cai depois do Atlético Nacional. Galo e Corinthians 0x0 lá. Galo e Corinthians foi a morte do Luciano do Vale. Ele morre, eu acho que ele morre no voo, ou ele passa mal no voo pra Uberlândia. Aí, no jogo seguinte já não é o Paulo Autuori, então foi bem perto do período da Anelka. Isso mesmo. O Levi entrou. Mas aí o Maluf me deu uma bronca, e assim, não é uma crítica ao Maluf, se quer estar aqui infelizmente, se quer estar aqui pra lembrar dessa história. Eu tive uma ótima relação com o Maluf, tenho boas histórias com o Maluf.
um grande diretor de futebol. Não preciso ficar falando do Maluf aqui, todo mundo sabe da história dele. Mas aí ele me deu essa bronca e eu acho que isso foi ao ar, isso virou uma matéria do jornal contando essa história. Olha, o empresário de Anelka desconhece acerto com o Atlético. E eu guardei isso, pô, isso aqui foi um sinal de alerta de que o negócio talvez ia dar errado. Ninguém... Cara, o cara que tweetava era certeza, né? Ele dava as informações oficiais do clube pelo perfil dele. Eram os tweets mais seguros que tinham, né? A galera esperava, olha, se o Léo Gomes não tweetou, não confio na informação, por mais que depois ela seja confirmada. E aí, nessa época, eu comecei a ganhar certo respeito no tempo por conta dessas apurações e tal.